Salve, salve, galerinha do segundo ano do Colégio Sagrada Família, tudo bem com vocês? Na aula de literatura de hoje nós iremos falar sobre o naturalismo. Esse conteúdo se encontra no material de vocês no capítulo 3, na página 138 a 141. Eu peço que quem não tiver com o material em mãos, dá uma pausa aí, pega o material e retorna para assistir. Então, quando a gente fala do naturalismo, né, é uma escola irmã do realismo, porque elas se desenvolvem no mesmo período, entre a metade do século XIX ao início do século XXI. É uma reação contra o romantismo, ou seja, não há características parecidas com o romantismo, ou seja, características totalmente diferentes. São um movimento antirromântico, tá? Ou seja, o naturalismo ele vai trazer uma análise da realidade mais profunda, ou seja, vai tratar aquilo que há de pior, o que há de sujo, irá trazer as mazelas da sociedade, aquilo que não foi mostrado no realismo, porque o realismo ele faz uma foto geral da sociedade e o naturalismo ele vem trazer um realismo mais exagerado, tá? Nesse período também destaca-se como contexto histórico a segunda revolução industrial. E como influências filosóficas nós temos o positivismo de Kant, o evolucionismo de Darwin e o socialismo de Karl Marx e Engels, tá? E uma corrente filosófica bastante importante desse período foi o determinismo. O determinismo que diz que o homem é determinado por três forças ao qual ele não pode deixar de reagir, que é o meio, a raça e o momento. Ou seja, ele diz que o homem é fruto do meio em que ele vive. Se o homem é colocado em um ambiente bom, ele será um homem bom. Se ele é criado num ambiente ruim, ele é tido como uma pessoa ruim, ou seja, fruto do meio em que ele vive. Então ele coloca aí o homem como se fosse uma equação matemática, tá? Fruto do meio que ele vive, da raça e do momento. E quando a gente fala das características desse período, os naturalistas eles abordavam bastante as perversões sexuais, ou seja, os temas sexuais. Eles tratavam de pedofilia, de incesto, tá? Eles vinham tratar desses temas que a sociedade não tratava ainda naquele período do realismo. Então, quando esses naturalistas falavam do homem como um homem sexual, ele também colocava o homem como um homem zoomorfizado, um homem que era comparado com um animal. Ou seja, ele dizia que o homem também tinha instintos, ele comparava o homem com uma vaca, com um cavalo. Tá? Ou seja, se o homem era acuado, ele matava para sobreviver. E com isso também ele traz o cientificismo. Tá? O cientificismo dele vai fazer uma análise mais objetiva do comportamento humano. Aí com isso ele vai provar através de um romance que o homem tem instintos. E com isso ele vai trazer o detalhismo, ele vai fazer uma ênfase patológica, vai trazer uma análise social mais profunda. E ele também vai ter preferência por ambientes e por tipos marginalizados e degradados pela sociedade, ou seja, aquelas pessoas que são menos favorecidas, aqueles ambientes como pensões, como cortiços, vão ser os temas ao qual esses autores irão retratar. E quando a gente fala desses autores, nós não podemos deixar de citar Aloysio de Azevedo, que foi um dos mais importantes autor naturalista, que ele traz a obra O Mulato, se destacou-se também pela sua obra-prima, que é o Cortiço, onde ele vem tratar das mazelas da sociedade nessa obra. E também o Mulato, ele também foi uma obra que foi também publicada no mesmo período que Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o período do realismo, tá? Uma obra de Machado de Assis. E quando a gente fala do realismo, nós não podemos deixar de citar o grande autor desse período, que foi Machado de Assis. E no naturalismo nós podemos citar Aloysio de Azevedo e Júlio Ribeiro. Tá? Se destacaram bastante nesse período. E
Como autor realista e naturalista, nós podemos citar Raul Popea. Raul Popea foi o grande autor desse período também, que tinha influências realistas e naturalistas, ou seja, ele transitava entre essas duas escolas literárias. Na obra dele, O Ateneu, ele traz características tanto realista quanto naturalista, enquadrando-se nas duas vertentes dessa época. E quando ele fala dessa obra aí, O Ateneu, ele vai tratar de um ambiente onde ele era corrompido, tá? Um ambiente onde ele tratava também de temas como a homossexualidade e o rigor da educação, porque ele fala de uma obra onde ocorre dentro de um ambiente escolar. E nós não podemos também deixar de citar outros autores que se destacaram nesse período, não tanto como Aloysio de Azevedo e Raul Popea, mas também tiveram as suas obras dentro da corrente naturalista, como Adolfo Caminho, que fala sobre o bom crioulo, onde ele trata também da homossexualidade, Domingos Olímpio com a obra Luzia o Homem, Inglês de Souza com a obra O Missionário e Júlio Ribeiro, que traz o romance A Carne, tá? Todas essas obras aqui, eles tratam do período do naturalismo, ou seja, onde o homem era visto com um comportamento totalmente diferente daquele homem que era visto no período do realismo. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiveram dúvidas, anota aí essas dúvidas e nós iremos explicá-las nas nossas videoconferências. Nós já teremos uma agora na segunda-feira, então vocês anotem essas dúvidas e lá nós iremos solucioná-las, tá? E como atividade, vocês podem fazer as atividades do Praticando, da página 143 à página 144, tá? Resolvam essas questões e se houver dúvida, a gente resolve lá na nossa videoconferência. Então, gente, tchau e até o nosso próximo encontro na segunda-feira.